No podcast de hoje, iremos abordar, eu, Alberto Oliveira, e a doutora Carolina Casanova, temas tributários. Vamos falar de holding patrimonial, uma série de dúvidas, uma série de assuntos muito bacanas sobre isso. E vamos falar também de planejamento tributário. Então, esse bate-papo hoje, no podcast da Oliveira Advogados, abordaremos, como já fizemos de outra vez, assunto tributário de grande relevância. Carol, vamos falar de holding patrimonial para iniciar o nosso bate-papo, porque assim como muitas pessoas nos procuram e perguntam qual a importância, por que ter uma holding patrimonial, quais são as vantagens? Mas pode ser que eu já fiz pergunta já um pouco adiantada. Sim. Fica à vontade aí para você pegar aí do começo e do início, tá? Tá bom. Alberto, muito legal essa sua pergunta. Muitos clientes nos perguntam a respeito disso, né? A holding, ela é extremamente vantajosa quando você quer uma eficiência na administração do seu patrimônio. E existem alguns tipos de holding. Holding familiar, que é aquela utilizada para você administrar os bens da família, né? E também a holding patrimonial, participação, que você utiliza para administrar seus investimentos, suas ações, suas empresas. E ela traz uma série de vantagens, né? Você consegue, por exemplo, na holding familiar, já fazer um planejamento sucessório para quando vier a faltar, já deixar tudo distribuído, tudo certinho, impostos pagos para a transmissão desses bens. Não está errado se disser que é antecipar eventos futuros, organizar, planejar e mais do que isso, né? Não ter surpresas, né? Exatamente. Tá certo, né? Tá certíssimo, com economia, né? Com economia, né? Com economia. Vamos entrar bastante depois nisso. Algo bem inicial. Qual é a diferença, todo mundo pergunta, entre holding Sim. e offshore? Sim. A holding, né, é um nome um pouco diferente e as pessoas nos perguntam, né? O que é holding? Bom, a holding nada mais é do que uma sociedade limitada, tá? Só que o objetivo dela não é mercantil. Ela não vai prestar serviços para terceiros, né? Ela pode administrar bens próprios, mas ela não vai prestar serviços para terceiros. Ela também não vai vender nada. Então, a natureza é a administração de bens. Não tem um objetivo mercantilista para você ganhar dinheiro com a empresa, né? A offshore é um termo também bastante utilizado, é uma empresa lá fora, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa figura, esse nome, né, de offshore. Então, as pessoas que têm patrimônio lá fora, que pretendem fazer uma gestão disso, elas podem constituir uma empresa lá fora. Uma coisa importante, Alberto, é que antes a offshore ela era um cheque ao portador. Uhum. Quem detivesse as cédulas, as ações, detinha a empresa e o seu patrimônio. Hoje isso mudou um pouco, né? Hoje precisa sim haver uma pessoa física ou uma pessoa jurídica identificada lá fora, constituindo uma nova empresa. Ah, tá. Então, ou seja, deixou de ser o cheque ao portador que você comenta, né? Deixou de ser. Existe agora como você identificar, né, quem é o detentor daquele bem, daquela empresa. Tá, uma outra coisa que perguntam muito. Mas uma holding patrimonial, ou as diversas formas de holding que você vai explicar, a holding, ela dá uma proteção de 100% para algumas finalidades. Qual que é a importância da holding? Porque nós já falamos, né? É o planejamento, antecipar eventos futuros, Sim. Organizar essa questão familiar de uma forma que ela possa ficar muito mais controlada, com segurança, tudo mais. Mas
Quando as pessoas têm aquela vontade e perguntam se uma holding patrimonial te dá uma segurança contra tudo e contra todos, né? Para não entrar muito em detalhe. Como que você vê isso? 100%, a holding ela serve sim como uma proteção, a gente fala que ela é uma camada, né? Mas não é 100%. Então, uma das finalidades da holding é a proteção contra terceiros. Então, eu vou dar um exemplo, né? A holding, como pessoa jurídica, ela é detentora de direitos e deveres, né? Tá. E então, o sócio, quando ele leva quando o titular leva esses bens para a holding e faz já a doação desses bens para os demais sócios, que normalmente são os filhos, ele já então pega esse patrimônio e protege de uma dívida, né? Às vezes ele tem uma atividade empresarial aonde existem riscos, a gente sabe, né, de tributos, de auto de infração, até que a gente falou outro dia. Contra terceiros também, né? Contra terceiros, contra dívidas de terceiros, dívidas particulares ou com bancos. E para você atingir esse patrimônio dentro da holding, você tem que desconsiderar a personalidade jurídica da holding. E isso não é um processo fácil, precisa ser determinado por um juiz, precisa haver o cometimento de ato ilícito, né, fraude. Aí sim você desconsidera a personalidade jurídica e acaba atingindo aqueles bens. Porque se não houver nenhum ato ilícito, o fato de você transferir os seus bens para a holding e pegar essas cotas integralizadas, né, e fazer a doação, então você, na verdade, e você reservando para você todo o usufruto desses bens, né, você não tem mais aquele patrimônio em seu nome. Então, aquele imóvel que antes estava lá no seu CPF, você vai integralizar ele na holding, ele vai ficar no CNPJ da holding. E quem que detém o imóvel? Quem detiver as cotas na holding. E às vezes é ele mesmo, às vezes são os filhos, né? É comum você atender, né, um interessado, um empresário, e ele fala o seguinte: eu quero abrir uma holding. Ele pensa que é algo já pronto de prateleira. Cada empresário, cada holding tem o seu DNA, né? Exato. Uma situação familiar, aquilo que envolve, os bens que estão envolvidos, esse planejamento, quantos filhos tem, uma série de coisas, né? Que falamos agora, vai organizar essa questão familiar dentro de uma empresa, dentro de um CNPJ. Pensa, né? Para aqueles que não conhecem muito esse ramo. Um empresário, ele tem os seus bens no imposto de renda, pessoa física. A partir do momento que ele constitui uma holding, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir uma empresa, um CNPJ, Exato. Com todos os cuidados, não é apenas abrir um CNPJ. Sim. Ele vai abrir uma empresa, um contrato que vai dar toda a segurança para ele e para aqueles que estão envolvidos, para que possa ter uma holding que atende às suas expectativas. Sim. Mas a maioria pensa que assim, que uma holding ela é algo que serve para qualquer pessoa, qualquer modelo. Não, né? Cada pessoa tem o seu, eu falei agora, o seu DNA, o seu formato. Não é assim que acontece no dia a dia? Sim, é isso mesmo. Depende de qual é o seu objetivo, né? Se você quer ter proteção patrimonial, então existem alguns cuidados que o especialista tem que tem que colocar no contrato como cláusulas, né? Se o seu objetivo é apenas o planejamento sucessório, são outras circunstâncias que tem que se observar, ou se você quer que ela participe de outras empresas, que ela tenha cotas de outras empresas, né? Isso aí também são outras condições, outras regras que precisam ser observadas no contrato social. Uma holding bem planejada, né? Uma holding bem formatada, como eu falei agora, planejada, mas com todo o interesse que tem o empresário com a sua família, com seus bens, primeiramente é um instrumento e é um planejamento legal, né? Exatamente. Deixar bem claro isso. Exatamente. Legal. E principalmente quando usam essa holding com boa fé, né? Sim. Não é com
segundo as intenções. Sim, exatamente, Alberto. Concorda? Exatamente. Isso é muito importante. Por quê? Você vai facilitar uma questão lá de inventário, você vai ter uma proteção que envolve a família no geral, com uma série de situações que cada família tem a sua, não é isso? Tá, agora, uma coisa importante. Uma holding familiar, por exemplo, vamos pegar o exemplo, o fulano A. Ele tem o seu patrimônio, tem a sua família, constitui uma holding, vai ter um CNPJ, onde ele vai fazer essa transferência desses bens lá depois para esse CNPJ, e amanhã, como você disse, não vai aparecer mais no imposto de renda dele, vai aparecer que ele tem cotas sociais, né, da empresa XPTO. Perfeito. Como que funciona, por exemplo, uma das vantagens, que é a questão da economia tributária, desculpa. Tem várias... esse exemplo, né, de holding, de planejamento sucessório, ela é bem interessante, porque, ó, veja só, eu vou dar um exemplo prático, né? Hoje, quando essa pessoa A, se ela vier a faltar, se ela falecer, o que vai acontecer é que vai ser necessário fazer um inventário desses bens e ela vai ter que pagar o ITCMD, que é aquele imposto de transmissão causa-mortes, de uma vez só de todo o patrimônio. Tá. E às vezes os herdeiros não têm isso em espécie, não tem essa liquidez. Tem bastante bem, tem bastante patrimônio. Tá no imobilizado. Exatamente. Numa holding, o que você pode fazer? Você vai fazer a transferência gradativa desses bens, pagando esse imposto de transmissão aos poucos, conforme... De acordo com a conveniência, com a oportunidade econômica da família, né? Então, só aí você já tem uma vantagem, porque você vai planejar o pagamento desse imposto de transmissão e não vai deixar com que ele aconteça todo de uma vez, né? É muito importante falar que quem é o contribuinte desse imposto é o herdeiro, é quem recebe, né? E a holding, né, já fazendo um adiantamento disso, o doador, né, vai já planejar o pagamento desses impostos, livrando aí os herdeiros desse encargo. Tá. Fora que na holding, você vai poder administrar esse patrimônio com eficiência tributária, com economia tributária. Dá um exemplo pra gente. Por exemplo, você tem lá alguns imóveis no seu CPF. Na pessoa física. Na pessoa física. E você vai auferir lá os aluguéis desses imóveis e você vai pagar imposto de renda. É na tabela progressiva do imposto de renda. Ou seja, vai lá em cima. Exatamente. Tá. Numa holding, normalmente o ideal é que a holding esteja no lucro presumido. Depois a gente pode explicar um pouquinho mais essa questão do regime tributário. Tá. Mas no regime do lucro presumido, você vai pagar menos imposto. Você pode ter uma diferença assim de 27 para 14. Ou seja, 1/3. 1/3, exatamente. Olha só a vantagem, uma das vantagens de uma holding, nessa questão, por exemplo, que a doutora Carolina explicou. Você paga na pessoa física o aluguel na tabela progressiva, 27%, vai pagar 1/3 dentro de uma holding. Já é uma economia considerável. Mas tem mais um detalhe, quero que você explique. Ganho de capital. Também, exatamente. Como que é na pessoa física e como que é na holding? Na pessoa física você também vai ter uma progressão de ganho de capital sobre esse imóvel vendido. Na holding você vai tributar pelo lucro presumido só aquilo que for ganho de capital, que gira em torno de nem 7%. Mas tudo bem. Sobre o lucro, sobre o lucro, no lucro presumido, que é um percentual sobre aquele valor. Também uma grande vantagem. Uma grande vantagem. Porque no caso da pessoa física, o ganho de capital é os 15%. Sim. Tá certo? É o mínimo. Fora as regras que tem, Sim. Vamos falar grosso modo, 15%. Sim. Numa holding, esse valor aí é 6,8%, quase 7%. Isso, exatamente. Então, por aí só já se vê também uma grande economia. Exatamente. Ok, duas vantagens econômicas que já justificam muito bem, sem contar a organização, sem contar planejamento, né? Exatamente. Uma dúvida também que é muito... Você falou agora há pouco, mas eu vou insistir, tá? Tá.
Você disse que tem uma holding, ela tem a possibilidade de diminuir conflitos familiares. Sim. Explica melhor. Isso daí, Alberto, é engraçado você tocar nisso, porque a holding, ela pode ser... Só um detalhe, uma holding é para facilitar, organizar e planejar. Aí você tem conflito familiar, então vamos ver qual que é o caminho para não ter. E também para se prevenir contra relacionamentos mal sucedidos, né? Então, ela é uma importante estratégia para se utilizar nesse sentido, né? Você tem o seu companheiro, sua companheira, se não for no regime de casamento, e você também tem como planejar esse regime de bens do relacionamento, da união estável com a holding, já fazendo também esse adiantamento de legítima para os herdeiros necessários, os filhos no caso, para que não haja o conflito familiar. Então, quando você vier a faltar, não vai ter ninguém... o ideal, né, assim, a prevenção, o planejamento, é que não se brigue por conta disso, porque já está tudo distribuído, já está tudo organizado, os impostos já estão pagos. Vou criar um e-mail para mim. Não tem por que brigar. Eu vou criar um e-mail para mim. Só pelo que eu ouvi até agora, e as dúvidas que você está tirando, holding@tudodebom.com.br. Só tem, olha, olha as vantagens tributárias. Sim. Você explicou agora, em termos de aluguel, uma alocação, em termos de ganho de capital. Sim. E, agora você falou uma outra vantagem, conflitos familiares. E que você explicou muito bem. Hoje, tudo bem, relacionamento, né? O relacionamento que as pessoas, problemas são inúmeros. Sim. E precisam cada um se planejar da melhor forma, com bom senso, com boa fé, mas é preciso se planejar, né? Exatamente. Então, nessa questão de conflitos familiares, você indica muito bem, né? Nossa, sem sombra de dúvida. É lógico que, né, o que a gente tem, a forma de organizar isso é tudo dentro do que está prevendo a legislação. Né? A legislação, a holding não vai se sobrepor à legislação. Mas existem alternativas de eficiência, de economia, né? De você planejar essa distribuição da forma que convém. Tá. Eu fiz aqui algumas questões que eu estou te perguntando, mas já estão vindo outras na minha cabeça que não estão aqui, que já vou te perguntar. Okay. E a proteção contra terceiros. Fala um pouquinho mais sobre isso. Você já falou no começo, mas é importante para... É bem interessante, porque vamos supor que o objetivo principal seja a proteção. A gente brinca que não existe blindagem, né? Existe uma proteção. Planejamento, organização... Exatamente. Eu crio uma camada de proteção. Então, eu estou lá na minha atividade empresarial, né? E estou aí, às vezes, correndo algum risco. Riscos trabalhistas, riscos de débitos tributários. E muitas vezes o empresário ele é surpreendido com coisas que ele nem sabia que estava errado e recebendo aí autuações gigantescas. Posso interromper? Eu comento sempre, para ver a importância da holding, com que a doutora Carolina está explicando, dando uma aula, mas eu sempre falo, quem me conhece em reuniões, que se um CPF causa problema, imagina um CNPJ. Então, olha a importância da holding. Exatamente. E aí, então, quando você... Lógico que, assim, né, o ideal é que se faça a holding antes de haver débito, porque senão pode caracterizar fraude a credores, né? Então, você já querendo se antecipar a essas situações, cria-se a holding, integraliza-se os bens, e é muito importante, Alberto, porque muita gente constitui holding e não conclui toda a operação. Fica pela metade, e aí ela não funciona. Você pode explicar mais com detalhe na prática? Por exemplo, né, eu integralizo um bem imóvel dentro da holding, porque eu estou objetivando a proteção contra terceiros. Eu tenho que fazer uma série de passos para chegar, inclusive, até lá no cartório de registro de imóveis e transferir esse imóvel... E averbar. E averbar, exatamente. No CNPJ. Senão não está concluído. Senão não está concluído. Se eu faço a integralização dentro do CNPJ e não altero no cartório, não averbo no cartório essa integralização... Não fez nada. Não fiz nada, está no mesmo CPF. Então não tem proteção,
né? Enfim, você continua com esse bem Nem no seu saiu da CPF. pessoa, nem saiu da pessoa física. Nem saiu. Faz uma consulta em cartório, uma pessoa está querendo encontrar seus bens, pede autorização judicial, o juiz determina uma busca nos cartórios, conjunta, e vão aparecer lá todos os bens no seu CPF. Importante, hein? Então é importante concluir até o final todos os passos, integraliza dentro da holding, mas aí você vai falar assim, não, mas então tá, eu tinha um imóvel no valor de 100 mil e agora eu tenho cotas no valor de 100 mil. Mas o que você pode fazer? Você pode fazer a doação dessas cotas, né, para os seus herdeiros necessários ou quem você entender, e aí você tira esse bem do seu CPF e aí você então tem concluído a proteção, porque você vai reservar para você toda a administração da holding, toda a gestão, o poder de compra, de venda daquele bem continua sendo seu apesar da doação. E então você não tem mais aquele bem no seu CPF. Ele está no CNPJ de uma holding cujas cotas foram doadas. Ah, entendi. Perfeito. Considerando que você comentou agora, que no caso da holding, né, que tem que se concretizar e finalizar, fazer a transferência, fazer no cartório a verbação, agora uma coisa importante. Quando você tem essa transferência da pessoa física, os bens para uma pessoa jurídica, existe o ITBI. Sim. Tá certo? Certo. Toda transferência vai incidir o ITBI. O que é o imposto de transmissão, né? De bens. De bens imóveis, ok. O ITBI, que é hoje em São Paulo 3%. Sim, exatamente. Então tá. Então explica também, para quem está nos ouvindo e nos vendo, nesse planejamento, nessa assessoria e consultoria que o nosso escritório dá, sim, e que você faz parte da coordenação disso, quais são as vantagens de fazer uma holding bem estruturada, planejada, bem pensada e principalmente para que ela venha a não ter esse TBI na sua conta, nesse planejamento. Então, assim, apenas você explicar para que saber que tem um caminho para isso, né? Sim. Para que não precise incidir. Obviamente que com alguns procedimentos. Exatamente. Não faria sentido a gente pensar em planejamento sucessório tendo que arcar aí com os impostos de doação, como a gente já comentou, e com o ITBI. Aí você agravaria a operação. Tem até colegas, Alberto, da área que me perguntam, né? Mas como que vocês fazem, né? Tem que pagar o ITBI. Então, constitucionalmente, existe uma previsão que você não vai pagar esse imposto de transmissão de você para você mesmo. Então, quando você integraliza isso na holding, você precisa formalizar um processo junto ao município de onde está sediado esse imóvel, para você arguir esse direito constitucional, dizendo, olha, eu estou transferindo da minha pessoa física para a minha pessoa jurídica. Então, nessas situações de integralização de capital social, não deve incidir o ITBI. É um processo administrativo. É um processo administrativo, pode até haver um processo judicial, né, para você defender esse direito legítimo, mas e uma série de cumprimento de obrigações acessórias. Então, a gente obtém junto ao município de sede do imóvel uma declaração de não incidência, mas ela é condicionada, né? Precisa cumprir algumas obrigações aí. Essas obrigações que você comentou. Esses requisitos. Uma pergunta. Como o nosso escritório é especializado nesse tema, a cada 10 casos, quantos que você tem, nós temos lá, para você falar assim, mais ou menos, cada 10, quantos êxitos para não se pagar o ITBI? Não, todos êxitos. Então, ou seja, 100%. 100%. Então, ou seja, mais um detalhe, fora as vantagens de holding tributária, familiar, então o trabalho conosco é para que você também não pague o ITBI e façamos o procedimento com essas obrigações, que aí já diminui bastante também os encargos que podem encarecer
devido ao patrimônio que está envolvido, não é isso? Exatamente. Eu já, graças a Deus, nunca foi nenhum caso nosso, mas eu já fiz defesa de pessoas que fizeram o procedimento e não tomaram os cuidados devidos, e aí a prefeitura vai lá, passado alguns anos, e autua querendo cobrar o ITBI daquela operação. Assim, em linhas gerais, o que a prefeitura quer se preservar é o seguinte: se você está usando a holding para administrar bens de terceiros, então ela vai querer exigir o imposto. A condição é que seja administração de bens próprios. Ah, entendi. É essa a condição. Carol, falando de holding ainda, a estruturação e concentração da atividade empresarial. É muito legal isso, porque se a gente quiser a holding de participação em empresas, em startups, em negócios, ou para constituir uma outra pessoa jurídica lá no exterior, não me interessa colocar os bens familiares ali. Não tá? é aconselhável. Não é aconselhável. É importante separar, né? Holding patrimonial e uma holding de participações. Isso, exatamente. Porque eu vou utilizar essa holding, então eu vou ingressar no quadro societário, ou eu vou adquirir ações, ou eu vou constituir pessoa jurídica estrangeira usando o CNPJ. Uhum. E vai servir de gestão de todo esse grupo, né? Então, isso aumenta o seu poder de captação junto aos bancos, porque você, como holding participação, você vai falar, olha, eu tenho investimentos no exterior, eu tenho investimentos em pessoas jurídicas nacionais, eu tenho esses e essas empresas, e você pode usar a holding participação para já também usar isso para fins de exclusivamente fazer a sucessão das cotas das participações, sem misturar com o patrimônio pessoal. Uhum. Então eu posso, né, usar isso também como uma estratégia. Então, ao invés de eu entrar numa sociedade como pessoa física, usando o meu CPF, eu entro com o CNPJ. Ou seja, a orientação é para que sejam separados, né? Holding Exatamente. patrimonial para uma finalidade, holding com participação sucessória para outra finalidade, Exatamente. distintas, né? Isso é o melhor caminho, né? É o melhor caminho, exatamente. Ótima dica. Bom, aí você já falou um pouquinho do planejamento sucessório. Quer entrar muito mais nesse assunto? Porque muitas empresas querem ter, como se as empresas lá fora, né? Que são empresas centenárias, são empresas duradouras, né? Então, para isso, esse planejamento se faz necessário, né? Sim, sim. Você pode já deixar tudo organizado em termos de sucessão, inclusive da atividade, da continuidade do seu negócio, da sua empresa, fazendo esse planejamento. É bem útil também nesse sentido. Nesse caso, esse planejamento sucessório que se faz com uma holding, necessário também se faz um acordo de cotista. Exatamente. Ele é fundamental, né? Fundamental, Alberto. Você disse bem, é fundamental fazer o acordo de cotistas e prever ali se você quer o ingresso dos herdeiros dentro da sociedade, se todos estão de acordo, se os herdeiros às vezes não têm a expertise do negócio, e aí precisa organizar tudo isso para que depois, na ausência, não venha haver brigas, né? Ou seja, vai realmente planejar tudo, como será a empresa para o futuro, como você falou agora, familiares, como que será para ingressar na sociedade, quais serão exigências, se a pessoa para sentar naquela cadeira tem que ter tal formação, Sim. ou pode ser até que grau de parentesco, ou seja, tudo se define no acordo de cotista. Exatamente. Que vai no fazer... acordo de cotista aí nesse planejamento. Que fica embaixo da holding. Vamos supor assim que não haja preocupação com proteção contra terceiros e que o risco de uma eventual contingência é zero. Eu posso criar holding participação, substituir a pessoa do sócio pela holding, colocando os filhos ali já, porque quando essa pessoa vier a faltar, não tem prejuízo nenhum, a empresa continua, porque quem é sócio é um CNPJ. E os filhos já estão ali, já no negócio,
já conduzindo tudo, com as questões de distribuição de lucros definidas, com a administração da empresa definida, já fica tudo organizado. Ah, tá. Então, bom, importantíssimo observar esse detalhe, né? Porque senão então, assim, o que é importante? Saber qual é o objetivo, né? Tá. Uma coisa que a gente faz lá no escritório, né, Alberto? A gente faz um diagnóstico. E aí a gente enxerga várias situações, tanto da relação de bens, quanto da empresa desse sócio, né? E aí a gente, tendo um panorama de toda a situação, a gente consegue, inclusive, indicar, olha, o melhor é uma holding. Você pode fazer uso da holding participação ou não. Faz uma holding de proteção, faz uma holding familiar, de sucessão, e vamos separar a sua família, os seus bens da empresa. Tá. Carol, aí, novamente no exemplo, o fulano A constituiu uma holding com seus familiares, com todo o planejamento, organização, averbou os imóveis direitinho no cartório. Está completo, está perfeito, todo o planejamento, mais do que perfeito. Ele está feito o planejamento, perfeito e concluído, como você disse agora há pouco. Mas tá bom, para ficar mais fácil o entendimento das pessoas e também um exemplo muito claro, que é a dúvida, acho que maior de todas. Tá bom, tem uma holding, tem os familiares, todos os que compõem o quadro societário, e um vem a falecer. Explica isso porque é uma dúvida geral e o que mais perguntam sobre isso. Você, assim, falece o doador ou o donatário, né? Doador é quem doa, donatário é quem recebe. Bom, se a gente falar de falecimento do doador, aí então a doação daquelas cotas, daqueles bens, se aperfeiçoa, né? Então, efetivamente, há a transferência de posse e propriedade. Porque daí, quando faz a doação, a gente faz com aquelas reservas, com cláusula de reversão, né? Com todas aquelas cláusulas de proteção. Então, quando há, então, o falecimento, a falta do doador, aí, então, o donatário, né, esse herdeiro, tem aí aperfeiçoada a doação. Então, ele, então, vai gerir todo o negócio e esse patrimônio. Agora, se o falecimento é do donatário, né, infelizmente, a gente nunca espera que isso aconteça, principalmente se a gente está falando de uma holding familiar, né? O que acontece é que é importante, né, existir uma cláusula nesse contrato, por isso que o contrato precisa estar bem redigido, de reversão. Tá vendo? Você falou, é importante o contrato estar o quê? Bem redigido. Então, por isso que uma holding não é apenas um CNPJ. Uma holding não é apenas um contrato social. Exatamente. Uma holding é um planejamento a ser elaborado para determinada pessoa, com X situação, com DNA específico, para atender todos os seus anseios, para não ter lá na frente problemas. Não, você não planejou, você fez pela metade, assim como você explicou agora há pouco. Né? Então, assim, vindo a faltar o donatário, que é aquela pessoa que recebe, existe uma cláusula que, né, tem casos que a gente coloca, tem casos que não, tudo depende, mas vai haver a reversão. Esses bens voltam a ser, então, de propriedade, né, da sociedade. Da sociedade. E será redistribuído as cotas. Pode ser redistribuído ou ele pode esperar um pouco para redistribuir. Ah, tá. Porque o detalhe é importante, né? Eu fiz a pergunta proposital, porque, obviamente, se é uma holding com esse planejamento, com as cláusulas muito bem elaboradas e que protegem o interessado sobre isso, os interessados, então a gente fala por quê? Obviamente, no falecimento vai causar o que a Carol explicou agora, uma situação que você vai ter que adequar a empresa, ao contrato social, para essa sociedade. Mas, quem também fala sempre, dentro do problema, muito mais fácil, numa holding, porque pessoa física morre, pessoa jurídica não. Exatamente. Então, a pessoa jurídica, tendo as cláusulas ali, serão adequadas no momento como esse, e serão não só readequadas, mas a sociedade vai continuar com o seu planejamento, obviamente, redistribuindo, ou, como você explicou agora há pouco, de repente vai... já está planejado ali o que vai ser feito,
com aquela, você usou um termo agora, quando volta essas cotas, como que é mesmo? É uma cláusula de reversão. De reversão? Esses bens doados revertem de novo para o doador. Porque por ser um CNPJ, né? Perfeito. Carol, em termos de holding, né? É apenas esse pequeno doce na boca, não dá para falar tanta coisa, aprofundar tanto mais, faremos em outros momentos, para a gente poder falar de um outro tema já já. Sim. Você quer acrescentar alguma coisa de holding? Não, assim, as questões são pessoais, são familiares e a gente consegue conversar melhor, especificamente sobre as dúvidas, né? Uhum. Dentro das situações em concreto. E a gente está à disposição, né, Alberto? Lá sim. no escritório, caso alguém tenha dúvida, queira saber como funciona, qual o custo de tudo isso, a gente está à disposição. Uma holding não é o que serve para um não serve para outro. Exatamente. Cada pessoa tem o seu CPF, a sua vida, o seu patrimônio, a sua situação familiar, a sua forma de casamento, tudo isso, né, Carol? Exato. Influencia. Então, cada situação é uma situação. Então, quando nos procuram, é feito primeiro o quê? Um estudo, um pré-estudo, com o imposto de renda das pessoas envolvidas, se tem empresa no nome, exato, qual a finalidade. A gente faz uma busca, inclusive, para saber se não tem nenhuma ação já contra essa pessoa, porque tudo isso aí muda. Então, uma holding, ela é um planejamento prévio, até feito por nós, antes da sequência para o empresário. Tá certo? Certíssimo, é isso aí. Vamos entrar num outro tema agora, que também na área empresarial, que é o planejamento tributário. Sim. Então, nossa, também não teremos tempo assim para ficar 2 dias aqui falando, mas nós vamos falar alguns pontos interessantes. Sim. E eu vou começar com um bem crítico para deixar você à vontade aí, tá? Do que você vai falar. Planejamento tributário, é legal? É legal. É legal, então tá, sim. Se ele é legal, qual a diferença entre elisão fiscal e evasão fiscal? Para que todo mundo vai entender, aí você fica à vontade para que você possa falar de planejamento tributário. A importância, qualquer tipo de empresa tem que fazer, média, pequena, grande, e o empresário, como a gente sempre fala, já foi o tempo que o empresário ganhava dinheiro só com seu próprio negócio. Se não tiver um bom planejamento tributário, na última linha lá, não vai dar lucro, né? Tem que ter planejamento tributário. Sim. Indo direto, a gente tem bastante coisa para falar sobre isso, né? Mas indo direto, né? É uma briga com o fisco, essa questão da evasão ou elisão, né? O fisco, óbvio, se você usa aí de manobras, né? Ele pode entender que existe aí uma fraude à legislação. Tudo isso precisa ter bastante atenção, né, Alberto? Mas o principal que a gente queria chamar a atenção você vai constituir uma empresa, você vai constituir uma holding, pensar nos benefícios, nas vantagens econômicas que isso pode trazer, né? Então, do mesmo jeito que nós falamos da holding, de você administrar seu patrimônio com economia tributária, ao invés de fazer isso na pessoa física, não tem nada de ilegal nisso. A mesma coisa quando a gente está falando de uma atividade mercantil. Então, o que é importante eu fazer um planejamento tributário? Então, eu vou verificar o que vai ser comercializado, aonde eu estou e qual regime tributário adequado. Existe algum regime especial que eu possa me beneficiar, né? Às vezes, eu vou contratar uma contabilidade. A contabilidade ela é interna, ela é externa. A contabilidade vai olhar para os detalhes da minha operação. Será que eu preciso fazer conta antes para saber se no final vai fechar? E a gente recomenda, Alberto, que isso seja feito anualmente pelas empresas. A cada projeto de expansão, eu quero vender para outro estado. Qual que é o encargo tributário desse estado? Qual é, os impostos que vão incidir? Hoje a gente tem uma quantidade de impostos. A gente tem o DIFAL, que é aquele ICMS, a diferença de um estado para o outro. Então, a gente chama a atenção do planejamento tributário nesse sentido, para que o empresário faça a conta, entenda o encargo tributário da operação dele e quais são as estratégias de economia. O que eu posso fazer para que haja a redução desses tributos? O empresário não para e tem que fazer mesmo o custo do seu produto?
Sim, Senão ele não sabe se está dando prejuízo sim. ou lucro. É o caso do Exatamente. planejamento tributário. É a mesma coisa, Tem que exatamente. fazer. Não é só do produto. Se ele Exatamente. não fizer planejamento para saber qual o seu custo real, como operação que ele tem, uma atividade, ele tá cego, está no escuro. Ele está no escuro. Então, às vezes, ele tem que se preocupar mesmo com a atividade fim da empresa dele, que é venda ou a prestação de serviço. Então, por isso que é importante uma assessoria especializada por detrás, que vai dar para ele toda a regra do jogo, dependendo. Eu quero importar, eu quero exportar. O que eu preciso fazer, né? Uhum. Quais são os encargos? O que eu posso ter de economia? O que eu posso fazer aqui? Qual é o regime tributário? Então, a gente tem hoje o Simples Nacional, o Presumido e o Lucro Real, são os três principais, né? Qual é o regime mais vantajoso, mais adequado para a minha atividade? Não dá para escolher assim na sorte, né? Não. Esse, aquele ou esse. Não, né? Às vezes, assim, você pode começar no Simples... e depois de um determinado período tem que acompanhar bem, porque você estoura o faturamento, você tem que sair. Então, tudo isso precisa ser revisto o tempo todo. Tá. Como falamos agora há pouco, a pergunta que eu fiz, e você explicando, então, para que fique fácil para quem está ouvindo e que não é familiarizado com esse assunto, podemos falar que no planejamento tributário, a elisão fiscal é o planejamento legal. Exatamente. É aquilo que é feito em conformidade com a lei. Tá certo? Certo. E a evasão fiscal é o contrário disso, ou seja, é a sonegação, a fraude. São qualquer tipo de conduta feita pelo contribuinte, pelo empresário, que não está em acordo com a legislação. Exatamente. Tá certo? Tá certo. Então é muito importante isso, né, Carol? Sim. Deixar bem claro. A gente às vezes percebe que o empresário, ele lança a mão de vários CNPJs, né, porque ele vai segregar a atividade dele. Então, essa parte da minha atividade eu posso enquadrar no Simples, e aí eu tenho um encargo tributário menor. Mas, às vezes, ele começa... Então, assim, ele compra num CNPJ e vende no outro. A conta não fecha. Uhum. Então, tem algumas situações que precisam ser observadas, né, dentro desse complexo de empresas e atividades, para que não ocorra, então, a evasão. O planejamento tributário, muitos pensam que é só para grandes empresas, né? Não, de forma nenhuma. Ou seja... Toda empresa. Toda empresa. Uma empresa principalmente as pequenas e médias. Sim. Ela não tem que fazer o custo do seu produto? Isso vale para qualquer empresa. E o planejamento tributário? Mesma coisa. Senão você não saberá se você vai ter uma empresa realmente lucrativa ou não. Sim. Passa por isso uma empresa ser saudável. Exato. Ter um bom planejamento tributário, né? Isso aí como que fala? A maior lição de casa para o empresário hoje, né? Concorda? E assim, o que a gente, né, fala é assim, pensa, né, eu gosto de militar na área tributária, porque a gente tem tantos encargos, né, mas se você olhar com atenção para a operação, você consegue alternativas legais, viáveis, que trazem uma economia efetiva, né? Então, dentro desse planejamento, Alberto, eu não sei se você quer falar disso agora, mas dentro do planejamento tributário, a gente pode fazer a revisão fiscal. Que é o ressarcimento de tributos. Que é o ressarcimento dos tributos. Antes de você entrar nisso, deixa eu só fazer uma colocação. Então, eu falei agora há pouco que o empresário, hoje, se ele não tiver um bom planejamento tributário, ele não tem uma empresa lucrativa. Passa por aí. E agora, com o que a doutora Carolina vai explicar, que estamos falando também de ressarcimento de tributos, que é colocar dinheiro dentro da sua empresa. Esse é algo que interessa muito ao empresário. Sim. O planejamento tributário, como ele falou agora há pouco, às vezes não dão muita atenção porque desconhecem. Mas tem que dar, não tem opção. Mas quando você aparece com esse tema, ressarcimento de impostos, aí ele tem um espaço de tempo muito maior. Sim. Aí o olhar dele muda. Então, por favor, fique à vontade. Dentro desse planejamento, dentro do planejamento tributário, que envolve o planejamento societário também, né?
a gente pode fazer a revisão fiscal, né? Mesmo de uma empresa no Simples Nacional, viu, Alberto? Para quem é leigo, pensa que fazer uma revisão fiscal é refazer a escrita fiscal dele. Não é isso, né? Não é isso. Não é refazer aquele trabalho que a contabilidade interna ou externa dele fez. Nada disso. Revisão fiscal é com outra conotação. Explica bem. Sim, que é... e às vezes você pensa, não, mas a minha empresa é pequena, eu acho que não cabe uma revisão dos tributos pagos. O que é a revisão? É verificar se você pagou seus impostos corretamente. Se tem pagamento a menor, né, pode acontecer, ou se tem pagamento a maior. E isso pode ser feito até para uma empresa no Simples Nacional. Vou dar um exemplo de um caso lá do escritório, que a empresa estava no Simples Nacional e ela vende produtos com uma regra de que todos os encargos tributários tem que ser feito lá no início, lá na É o famoso monofásico? Exatamente, o famoso monofásico. E ela estava pagando imposto que não precisava, que já tinha sido pago e descontado dela. Então, você pode recuperar os últimos 5 anos. Esse é um exemplo pequeno de uma empresa no Simples Nacional, mas sempre também, dos últimos 5 anos. Sempre dos últimos 5 anos, né? Contados da entrega da sua obrigação acessória. Também pode ser feito a revisão fiscal, e às vezes os valores até são vultuosos, né? Acho que quem é da área sabe, tem a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS, né? Que foi inclusive pacificado no judiciário. Então, porque o que acontece? Você paga imposto sobre imposto. Uhum. E aí, às vezes, precisa você ingressar judicialmente para discutir esse direito, e eu acho legítimo isso, sabe? Às vezes, é lógico que a gente não vai se arriscar, tem que pensar nas custas do processo, nas custas de uma assessoria jurídica, mas eu acho que é legítimo o questionamento do pagamento do imposto, se a gente está convicto de que aquilo lá está sendo pago indevidamente, é maior. Então, a gente também tem a questão do Sistema S, da folha de salários, que é uma discussão que precisa passar pelo judiciário. Sistema S é muito mais a parte previdenciária ou não? Entra na parte previdenciária de INSS, né? Tá. Porque dentro lá das suas contribuições previdenciárias, dentro do INSS que o empregador paga, ele paga também uma contribuição chamada Sistema S, que é aquela SESC, SESI, SENAT, o INCRA, que é contribuições a terceiros, né? Existe uma divergência de legislação e as empresas hoje pagam essa contribuição para terceiros em cima de toda a folha. Uhum. Existe uma discussão que essa base deveria ser menor. Então, é uma discussão legítima no judiciário, né? Mas existem também inúmeros casos que administrativamente, só com a revisão fiscal. Então, o que é a revisão? É você olhar o seu SPED, né? É olhar o SPED fiscal e verificar... SPED fiscal, para quem não é familiarizado, é a escrituração fiscal. Hoje é tudo digital, né? Eletrônica, que fica hoje na nuvem. Hoje o governo controla tudo. Sim. Então, aquilo que um dia era feito manualmente, hoje é tudo SPED, né? Explica o que é o SPED, a escrituração fiscal. A escrituração fiscal eletrônica. Eletrônica, né? Então, a gente tem o SPED contribuições, que vai falar do PIS/COFINS, o SPED fiscal, que fala do IPI e do ICMS, né? Então, é a forma com que a DCTF Web, são as ferramentas que eu utilizo para informar para a Receita Federal quanto eu tenho de imposto para pagar. Uhum. E ali você vai rever toda a base de cálculo, de entrada e saída e de tomada de crédito. Será que eu tomei crédito de tudo que eu poderia tomar? Com base na legislação, né? Tá. Uhum. Então, as empresas no lucro real têm situações diversas, muito maiores. Então, fazer uma revisão numa empresa de lucro real tem uma série de oportunidades, mas também tem, como eu disse, Simples Nacional e lucro presumido. A cada 10 empresas, quantas têm dinheiro a receber do governo quando faz esse tipo de trabalho? Olha, Alberto, eu nunca pensei nessa conta desse Mas jeito. eu posso afirmar. Eu sei que você é muito mais experiente. Que a cada 10 empresas, 9 têm dinheiro para receber de volta.
E poucas Exatamente. buscam. E isso de acredito. forma legal, porque tá previsto em lei. Mas muitos não utilizam esse instrumento para poder fazer isso. Mais ainda, como que é feito para um cliente quando você vai fazer essa revisão fiscal e chega o empresário, ele busca o escritório, vai falar conosco e você vai fazer esse diagnóstico para ele. Como que funciona? Para que quem está ouvindo também saiba qual é o primeiro passo, o procedimento para se fazer isso. Sim, como o Alberto disse, né, corroborando isso que ele acabou de falar, a gente possui ferramentas, né, de sistemas que detêm, sistemas e parceiros. Que detêm mais de 7.000 situações de análise de recuperação. Então, só aí dá para ter uma ideia de que 9 de 10 tem alguma coisa para recuperar, né? Agora, o que a gente faz, né? A gente pede procuração via certificado digital, entra no ambiente da Receita Federal e faz um levantamento das obrigações e dos pagamentos feitos. Um detalhe importante. Quem nos procura para fazer esse trabalho, como a doutora Carolina está explicando agora, que a gente faz uma procuração digital e tudo mais, e o empresário, né, ele quer que a gente faça esse trabalho para ver as oportunidades e outros trabalhos mais. A primeira coisa que nós fazemos, né, Carol, é o termo, explica esse termo que nós fazemos para o empresário, né, que é óbvio, não estamos fazendo nenhuma obrigação, não estamos fazendo nenhum favor, é uma obrigação nossa, mas é um procedimento nosso, que é a primeira coisa que nós fazemos. O que é? Nós enviamos um termo de confidencialidade, ou NDA, como alguns preferem chamar, para o empresário ficar tranquilo que aquelas informações ali estão seguras, né? O doutor Alberto sempre fala uma coisa bem legal, né? Ele fala assim, se você perguntar para o cliente do seu advogado, do seu contador, sobre ele, você não erra na contratação. E eu acho que essa questão da relação do advogado e cliente é uma relação de confiança. Então, a primeira coisa que a gente faz é enviar um termo de confidencialidade para que ele fique tranquilo. Né? É verdade. A gente tem o cuidado, né? Sabemos aí da Lei de Proteção de Dados, da LGPD. Então, a gente tem todo o cuidado no manuseio, no tratamento dessas informações que ficam internas, resguardadas conosco. Essa procuração, quando é feita para esse trabalho, dependendo do porte da empresa, ela é feita às vezes por 10, 15, 30, 40, depende do prazo e o porte da empresa. Dito isso, feita a procuração, feito esse NDA, quais são os próximos passos? Bom, nós vamos extrair, então, talvez a gente precise pedir alguma coisa para a contabilidade, a gente precisa ter uma conversa aberta, né, com o escritório, e a gente vai, então, extrair essas obrigações e importar para um sistema para fazer a revisão nota a nota. Bem trabalhoso, né? Bem trabalhoso, dependendo do que a gente está objetivando ali, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de revisão de PIS e COFINS, então a gente tem que reconstituir nota a nota a apuração. Aí, nesse caso, a gente acaba refazendo, mas é tudo eletrônico. Hoje em dia, a gente, né, graças a Deus, eu já cheguei a fazer isso em planilha de Excel. Importava tudo, convertia em PDF, depois convertia em Excel, mas hoje a gente tem essas ferramentas que auxiliam aí na composição desse crédito para a gente verificar se a empresa tem alguma coisa que ela pode aproveitar. Toda empresa, de acordo com a sua atividade, indústria, comércio, serviços, todo mundo paga impostos. Então, oportunidades, como está sendo bem explicado, sempre tem para as empresas. Basta contratar profissionais sérios, competentes, que vão fazer esse trabalho de acordo com a lei, em conformidade, né? Para que você tenha o seu direito, primeiramente, levantar, demonstrar isso, e amanhã você poder abater isso do seu pagamento mensal, de tributos, seja lá qual for a natureza, via compensação, uma série de coisas. Então, ou seja, é algo, novamente, legal e que poucos empresários buscam. Sim. Por desconhecimento. Obviamente que, assim como em qualquer ramo,
existe empresários que já, de repente, podem ter feito algum tipo de contratação ou planejamento com pessoas não sérias. Sim. E aí não teve resultado, gastaram e não puderam ter esse gostinho, o sabor de ter um dinheiro recuperado, né? Sim. Então, tem oportunidade, é real a situação, mas tem que passar por esses passos que foram muito bem explicados, né? A gente toma bastante cuidado com isso, né? Porque dependendo da condição da empresa, né? A gente pode, então assim, identificando o crédito tributário. Como então a gente vai traduzir isso em benefício econômico? Tenha pela forma da compensação, né? Que você então, como você mesmo disse, eu vou deixar de pagar os impostos porque eu vou compensar com esse crédito. Ou também a restituição. Às vezes a gente pensa que a restituição não funciona ou que ela vai ser feita via precatório. Funciona. Se você pagou indevidamente a maior e não tem discussão, tá na lei, você pede a restituição para a Receita Federal. O dinheiro é depositado na conta do empresário em aproximadamente 3 meses, dependendo do valor, mas é em média isso. E aí então você tem a segurança de que tudo que foi feito está correto, sem surpresa, sem indeferimento, porque o dinheiro foi depositado pela própria Receita. Lógico, então, ou seja, não tem risco nenhum, né? Na restituição, não tem risco nenhum. Não, então, e eu vou até ser um pouco, expandir um pouco. Não tem risco na restituição e mesmo aquilo que você pode vir a bater imposto mensal. Porque tudo que é feito, como falamos aqui, né, de acordo com a lei, mas principalmente você vai levar para apreciação desse ente, né, estadual, federal, Sim. municipal, para que ele valide isso e você possa bater. Sim. Senão você não poderia, né? A gente tem o compromisso de ficar junto com o cliente, Alberto, até o final da homologação dessa compensação, né? Então a gente se responsabiliza por todo o procedimento até que ele caduque. Então a gente tem toda uma regra certa para você fazer isso. Você tem que traduzir isso em linguagem que o fisco entenda. Não é fazer de qualquer jeito. Eu não vou pagar meu imposto, vou fazer uma compensação, mas eu não cuidei da retificação das minhas obrigações acessórias, porque assim, primeiro identifica o crédito, depois retifica as obrigações e depois faz o aproveitamento. Se via compensação, o nosso escritório presta assessoria, né? Até que isso prescreva. Então, ou seja, identifica, reconhece, valida, vai fazer toda a substituição das obrigações para depois disso abater. Para depois fazer então, ou seja, o perde de compra. Existe aí um procedimento que é feito por especialistas, como foi falado agora há pouco, não é de qualquer jeito. Porque se é de qualquer jeito, aí não gera receita, aí gera problema. E o que ninguém quer problema. Se você quer realmente solução. Então, para solução, tem que ser um trabalho sério. Exatamente. Né? Carol, o planejamento tributário e societário, falando dos dois juntos, por favor, fale sobre ele. Para muita gente que também pensa que são coisas distintas. Sim. Assim, só para a gente entender um pouquinho, o que seria o planejamento societário dentro do planejamento tributário? Então, vou dar um exemplo que acho que todo mundo passa por isso. Eu tenho uma empresa que está no Simples Nacional, né? E você tem uma empresa que está no lucro real. E a gente quer desenvolver um terceiro negócio. A gente tem uma super ideia e nós queremos desenvolver uma outra empresa. Será que eu posso participar dessa empresa? Ou o Alberto pode participar dessa empresa? Então aí entra o planejamento societário. Se eu no Simples Nacional existem algumas regras, né? Eu não posso participar de uma outra empresa com mais de 10%, porque senão o faturamento das empresas vão ser somados e aí eu posso ser excluída desse regime. Desenquadrada. Desenquadrada, exatamente. Então,
o que é esse planejamento societário? É você identificar qual a melhor esse é um exemplo que bate no tributário, né? Mas existem inúmeras formas, né, de você fazer esse planejamento, assim. Onde é melhor eu abrir a minha empresa, né? No lugar onde eu vou colocá-la é o ideal? Tem o melhor regime? Tem regime especial aqui, né? Hoje em dia... Oportunamente a gente vai falar de um tema só de benefício fiscal e regime especial. Muito que legal. As empresas podem buscar e também faz parte do planejamento tributário, mas tema específico e que também traz muita economia legal para as empresas. É isso aí. Eu acho tão legal essas conversas, Alberto, porque é difícil empresariar, né? É uma missão aqui. Imagina. E aí a gente trocar ideia sobre situações que podem aí, né, agregar valor para as empresas, eu acho isso super interessante e as empresas têm que procurar mesmo esse tipo de... Você quer ver um detalhe? Estamos falando aqui do planejamento tributário, junto com o societário. Vamos falar um pouquinho do contrato social. Então, a gente sempre orienta, né, os empresários, nossos clientes, a importância do contrato social da sua empresa. Ele está adequado e modernizado Sim. com as leis atuais e com os anseios daquela sociedade. Por quê? Porque muitos que nós já vimos e também recorrem a nós, que não fazem as previsões por completo, ou seja, não são formuladas as cláusulas daquele contrato social, daquela sociedade, como se deve. Vou dar um exemplo. A maioria dos contratos das empresas tem uma cláusula padrão de falecimento. Sim. Que ela diz o seguinte, né? No caso do falecimento do sócio X, sócio a empresa não dissolverá e continuará com o sócio remanescente. E será apurado de acordo com o balanço, os haveres de lucro ou prejuízo. Em síntese, diz isso. Exatamente. Mas é muito pouco. Muito pouco. Por quê? Porque quando acontece um fato desse, infelizmente, é que a gente vê no dia a dia, na prática, o que causa para as sociedades, nossa, o que bagunça uma briga, o dia a dia. Vou dar um exemplo, uma empresa tem 3 sócios, de repente faleceu um. E aí? Foi previsto lá que com o falecimento ia acontecer o quê? Iam adequar, pagar o valor das cotas de acordo com o balanço, ou através de um valuation, o que ia ser feito? Ou não, alguém da empresa ia poder entrar no lugar daquele falecido, do decujus? Não, aí não é previsto isso. Pessoal, dá uma bagunça generalizada. Por quê? Estou falando de uma cláusula apenas, Sim. que é a cláusula do falecimento. E geralmente ela não tem uma previsão ali legal de várias situações. Só aquele padrão que eu falei agora, a maioria. Então, por isso que a gente fala do planejamento tributário e societário, né? E aí, falando do societário, também a importância do contrato social muito bem elaborado, mas do acordo de cotista. Aí você pode dar aula sobre isso. Exatamente. Isso que o Alberto falou é motivo de briga, porque se você lá não determina, ou se você não quer fazer isso no seu contrato social para não ficar público, porque fica lá na junta comercial, todo mundo tem acesso. Você regulamenta no acordo de cotistas em que situação vai se dar a liquidação parcial dessas cotas. Você vai usar um seguro? Ou não? Você vai usar você vai querer que a avaliação da empresa, esse valuation, seja feito por quem? Quem é que vai fazer, né? E se você não deixa essas coisas especificadas, gera conflito, porque nos termos da legislação, um balanço patrimonial, normalmente, ou às vezes, né, não vai retratar o valor de mercado da empresa, o valor da marca. Não reflete. Ele não vai refletir. Então, assim, qual é o valor dessa participação
para fins de liquidação. Que forma vai acontecer o pagamento? Então, se o pagamento for em poucas vezes, isso vai descapitalizar a empresa e inviabilizar o objetivo social. Então, tudo isso pode estar regulamentado no acordo de cotistas. Em quantas vezes nós vamos pagar essa liquidação parcial? Vamos fazer em 60 vezes? Ou vamos fazer até em menos vezes, desde que não haja o cumprimento, não haja ofensa, né, ao objetivo social da empresa. Você ter que pagar um valor muito alto, como é que você dá continuidade na sua atividade? Então, tudo isso pode ser regulamentado num acordo de cotistas, e esse acordo de cotistas, ele sendo assinado por testemunhas, com firma reconhecida, ele vale entre as partes. Eu não preciso levá-lo a registro. Então, ali eu quero colocar condições de como que vai fazer com o meu filho menor, como que vai fazer com a minha companheira ou cônjuge, no caso de ausência, né? Então, todas essas questões delicadas, quem vai administrar a empresa? Como que o sócio remanescente vai fazer essa administração? Ele vai precisar da aprovação? Ele não precisa de aprovação, né? Ou uma terceira empresa vai checar alguns números? Tudo isso pode ser acordado no acordo, de cotistas. Olha a importância, né? Exatamente. Agora, não sem importância, mas deveria ser até um dos primeiros temas aqui, mas não coloquei, para você explicar com detalhes a importância do planejamento preventivo tributário. Sim. Obviamente que tudo é importante, mas a importância do planejamento, da consultoria preventiva tributária. Sim, quando você se antecede... É a diferença que ela faz. Quando você se antecede a essas questões, né, você vai lidar com elas de forma muito melhor, né? Então, dentro dessa questão do acordo de cotista, se você já regulamenta, já prevê todas essas questões, não tem desentendimentos, né? Tem empresas, Alberto, que optam por não dar continuidade na empresa na ausência de um dos sócios. Então, eles decidem que se um deles faltar, a empresa vai ser vendida para terceiros integralmente. É uma condição, né? Que aí os herdeiros desse sócio faltante têm de que vai ser pago o melhor valor possível, porque todo mundo vai se beneficiar disso. Então, fazendo o planejamento societário com o acordo de cotista ou o planejamento tributário, né? Sabendo tudo que a empresa pode ter de contingência ou de crédito a recuperar, isso ajuda a dar esse valor, né? Claro. Então, se eu tenho lá minha empresa que está indo muito bem, mas e se eu tenho uma contingência lá escondida, né? Se eu tenho um passivo oculto lá, na hora de vender essa empresa, isso vai vir à tona? Aí aparece. Ou vice-versa, né? Então, tudo que é feito preventivamente, evita uma série de dor de cabeça, né? Sim, é. Agora, no dia a dia, né, estamos falando aqui de situações que acontecem com muita gente. Esse exemplo que eu dei do falecimento. Mas quer ver um outro exemplo? Que no dia a dia também as pessoas... eu tenho uma sociedade. O sócio A, B e o C. Um quer sair, mas ele não quer... Ele quer vender a parte dele, mas ele dificulta. Às vezes um fala uma linguagem e outros dois falam diferente. Como que faz para resolver isso? Sim. E você sabe, né? Muitas empresas boas, né, lucrativas, às vezes encerram atividades, se dissolve porque não tem um acordo desse. Não tem um acordo. Não só de cotista, mas um entendimento. Como que pode se resolver isso? Tem 3 sócios, de repente um quer vender sua parte, outros 2 não concordam. Como que funciona no dia a dia? O que tem que ser feito para poder resolver uma questão dessa? Eu vou falar uma coisa que você sempre fala, que assim, a sociedade é um casamento sem sexo, né? Você tem que estar tudo que está... É um casamento de verdade, porque é um convívio diário. E tudo tem que estar pré-estabelecido, né? Verdade. Então, uma coisa que chama atenção é assim, como que vai ser dividido a questão da administração? Quem vai ter o voto de Minerva? Então, assim, o que diz a legislação
em termos de administração majoritária. A administração vai ser conjunta ou isolada, né? Ou então duas pessoas vão conseguir determinar em discordância desse terceiro? Vai depender da quantidade de cotas que eles têm e do que diz o contrato social. Então, se o contrato social diz que 51% decide, e não obstante a discordância do outro, é o que vai prevalecer. Porque o contrato social faz a regra para os sócios, né? Se você deixar o cargo da legislação, ela aumenta esse percentual. Você precisa ter 75% para, por exemplo, dizer para esse sócio que quer sair, né? E falar, a regra é essa e nós temos a maioria, então nós vamos determinar, né, o que é necessário fazer aqui. Só voltando um pouquinho naquela hora que você falou do contrato social, de acordo de cotista, e que não precisa colocar no contrato social, porque fica lá arquivado na junta e é público, mas você pode mencionar numa cláusula Exatamente, que muito bem existe observado. um acordo de cotista. Para você dar o efeito para terceiros, né? Porque assim, por que a gente leva a registro? Porque um acordo feito entre nós só vale entre nós. Eu preciso levá-lo a registro para ter eficácia perante terceiros. Como é que eu faço esse acordo de cotistas valer perante os meus sucessores? Então, primeiro que eu obrigo eles a ratificarem, senão eles não teriam direito a nada. Segundo que, como muito bem observado pelo Alberto, tem que fazer constar no contrato social a existência do acordo de cotista e que ele precisa ser observado. Porque daí você vincula aquela regra que foi estabelecida. Sim, sim. Estamos falando no planejamento tributário, do preventivo, que é importante, do societário juntamente. Estamos falando de algumas coisas do contrato social que eu comentei que muitos não dão a devida importância. Só quando tem um problema. Quando, como que fala, o leite já derramou, né? Então aí tem que correr atrás. Você quer ver uma outra situação que envolve o contrato social e que também muitos empresários pensam o seguinte: tem uma sociedade, eu e você, e nessa sociedade, a Carol, por exemplo, aparece lá no CNPJ com o seu CPF como responsável. Aí, aparentemente, alguém pensa que só a Carol que é responsável pela sociedade. Não, precisa ver o contrato social. Como que está lá? Quem é sócio-gerente? Sabe quem que responde pela sociedade? Quem administra a sociedade. No caso, no nosso caso, nesse exemplo, se tiver lá no contrato social que somente a Carol é uma sócia gerente e ela vai administrar, eu sou um sócio, um simples sócio. Sim. As atribuições da sociedade no seu dia a dia é uma coisa, responsável perante o fisco é outra. Sim. Tá certo? A legislação fala que se os sócios, né, eles respondem até o limite da integralização do capital social. Se o capital está todo integralizado, então a sociedade responde pelos seus deveres, né? E o administrador é aquele, então, que empresta o seu CPF, que fica inclusive vinculado perante a Receita Federal, que é o sócio administrador que acaba sendo vinculado aí em todas as responsabilidades da empresa. Importante. Então, falamos hoje nesse podcast a importância, né, de uma holding patrimonial e sucessória, né? Jogamos algumas situações, não dá para entrar tanto, né, devido ao tempo. Falamos também de planejamento tributário, o preventivo, o societário, conjuntamente. Falamos de uma coisa importantíssima, que é para colocar dinheiro dentro das empresas, que é o ressarcimento de tributos, Exato. né? Que existe diversas teses, mas tudo isso tem que ser feito com cautela, com muita responsabilidade, com muito conhecimento e competência, né? E, obviamente, com tudo aquilo que assegura e deixa o empresário tranquilo para se fazer isso, que é com o NDA, como você bem explicou, para que você possa ter, você vai ter um conhecimento, um universo da situação fiscal dele, né? Sim. Então, tudo isso, Carol, e para finalizar, por favor, já que você deu uma aula de muitas situações, ele que é professor, comenta e finaliza as suas recomendações finais aí para os empresários. Sim. E para quem está nos ouvindo, né? Não só empresários. Exatamente. Então, assim, se eu posso dar, né,
se eu posso dar alguma sugestão, é que procure uma assessoria especializada da sua confiança, faça um planejamento tributário e societário preventivo para você entender e poder ter economia e eficiência tributária, né? Isso tudo envolve a questão, né, do planejamento, e se inclusive é interessante uma holding ou não. Então, procure uma assessoria especializada, tira suas dúvidas, conversa, faça a conta e nós estamos à disposição para prestar os esclarecimentos que forem necessários. E nos próximos podcasts da área tributária também abordaremos temas sempre relevantes, sempre temas muito discutidos, né? E com certeza, não foi falado aqui hoje, mas nós estamos, né, na iminência de uma reforma tributária. Sim. Não colocamos nenhum assunto aqui hoje, porque não é o momento, muita coisa está por vir, por acontecer. Não queremos trazer um tema para ser o achismo. Obviamente que todo mundo já acompanha aí pelos noticiários, né, o que pode vir, o que não pode, mas quando estiver bem mais maturado para que possamos falar com propriedade, abordaremos o tema da famosa reforma tributária. Até o próximo podcast e estaremos juntos para falar com vocês assuntos de grande relevância e de interesse, né, Carol? Exatamente. Abraço, obrigada. Até a próxima. Até.